A depressão está entre as principais causas do afastamento do trabalho. No ano passado, cerca de 75 mil brasileiros deixaram de trabalhar por causa da doença. São muitas as dúvidas sobre a concessão de benefícios do INSS, como o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para esses casos. Por isso, nós convidamos a especialista em direito, Melissa Foma, que está ali com o João Salgado. Oi, João, boa tarde, Melissa. São muitas as dúvidas e a gente recebeu muitas perguntas pelo aplicativo Você na RPC, não é, João? É verdade, Parracho. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A dona Elídia, vamos conversar já, fazendo pergunta, né? Justamente que a gente recebeu pelo aplicativo. A dona Elídia quer saber, no caso dela, do neto de 22 anos, que tem depressão e recebeu o benefício, a gente inclusive tem essas informações, ó, recebeu o benefício durante algum tempo, agora o auxílio-doença foi cortado, mesmo assim ele continua fazendo tratamento particular. Melissa, como é que é a situação no caso, né? Como é que ele faz para reaver o benefício aí no caso do neto da dona Elídia? Vamos lá, boa tarde a todos. O que ele deve fazer? Ela imediatamente deve procurar o médico que fazia o atendimento dele para pegar o prontuário médico. Com o prontuário médico, que é diferente do atestado, ela deve fazer um recurso no INSS a fim de voltar a receber esse benefício. Ou o que ela pode fazer é procurar efetivamente a justiça. Se ela for procurar a justiça, é muito importante lembrar, não basta o atestado, tem que ter o prontuário médico. E o mais importante, que faltou uma informação, acho que está no questionamento dela, é verificar se ele estava recebendo efetivamente o auxílio-doença, porque às vezes ele não estava em auxílio-doença, ele estava em benefício assistencial. Além dela ter o prontuário médico, ela terá que ter comprovantes de que ele efetivamente possui necessidade financeira do benefício. Tá certo. Vamos então, portanto, à próxima pergunta da Doraci. Ela solicitou o afastamento pelo INSS, realizou a perícia, mas não conseguiu aí obter o benefício. O que deve fazer? Remarcar a perícia, recorrer dessa decisão? Bem, a primeira coisa, dona Doraci, que ela deve fazer é imediatamente fazer uma contribuição para o INSS. Por quê? As pessoas que ficaram em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, quando cessa o benefício, se elas não fizerem uma contribuição, todo o período que elas ficarem em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não irá contar para mais nada. Depois de fazer isso, aí sim a senhora pode recorrer no INSS ou pode procurar a justiça a fim de voltar a receber o benefício. Só que importante, como eu já disse, João, não vá só com atestado, tem que ir com prontuário médico, porque o prontuário médico conta a história toda da sua vida para comprovar para o perito que a senhora efetivamente se encontra incapacitada e mais, se encontra em tratamento, que é isso que os peritos querem efetivamente verificar. Tá certo, são esclarecimentos realmente importantes que a gente vai continuar fazendo ao longo do Paraná TV, respondendo mais perguntas ao longo do jornal, Parracho. Até já então, João, obrigado, viu? O estresse no trabalho é apontado pela Organização Mundial da Saúde como um dos grandes responsáveis pela depressão. E a doença é uma das que mais afastam brasileiros e paranaenses do trabalho. Durante essa edição do Paraná TV, nós estamos tirando dúvidas sobre a concessão de benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para casos de depressão. A gente recebeu muitas perguntas, né, João, pelo nosso aplicativo Você na RPC, e o João está com a Melissa Foma, especialista em direito previdenciário, para responder essas perguntas, né, João? É verdade, Parracho. Uma grande questão é que a depressão, o fato de ter a doença, isso não garante que a pessoa vai receber o auxílio-doença. A doença, a depressão, ela tem que tornar a atividade que a pessoa desenvolve, portanto, a incapacidade da atividade que ela desenvolve, para que ela não consiga dar continuidade a essa questão. E um ponto muito importante, Melissa, é que as pessoas acham que apenas o atestado do médico ele é suficiente para que a pessoa vá lá na perícia, apresente ao médico. Mas esse atestado, por si só, ele não basta. O que mais é preciso? É importante que a pessoa leve o prontuário médico. Por quê? Porque o prontuário médico é que vai descrever o início da doença, como que essa doença se manifestou na pessoa e, o mais importante, se efetivamente gerou uma incapacidade e esta pessoa aceitou fazer o tratamento. Por isso que várias pessoas acabam xingando o perito do INSS ou até o perito da Justiça e nós brincamos assim, existem falhas, efetivamente existem, mas também a pessoa tem que levar a documentação correta, que é o prontuário médico. E para quem é do SUS, meu Deus, não consigo o prontuário no SUS? Consegue se você fizer uma notificação especificamente pedindo isso. Vamos a perguntas que a gente recebeu pelo aplicativo Você na RPC, o filho da Sônia. A Sônia pergunta com relação ao filho dela, que ele tem diagnóstico de depressão, mas não estava trabalhando e, portanto, não contribuiu. A Sônia quer saber se ele tem direito a algum auxílio do INSS. Não, porque o INSS ele não dá auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para quem nunca contribuiu. Contribuição pressupõe efetivamente que a pessoa queria um benefício. Então, o que ele tem direito? A um benefício assistencial para a pessoa com deficiência. No caso, ela irá dizer, mas ele não é deficiente, ele está doente.
Pode-se verificar que deficiência é um conceito muito abrangente, ele abarca várias pessoas que não têm capacidade de trabalho. Se ela comprovar efetivamente isso e comprovar que a renda per capita familiar é tão baixa a ponto de que ele tenha que se cadastrar efetivamente no CAD único, que é o sistema de baixa renda, ele pode receber o benefício assistencial para a pessoa com deficiência. Basta ligar no 135 do INSS e agendar esse requerimento. A gente vai acompanhar agora uma reportagem para mostrar a situação da Juliana. Ela sofre de depressão e aí tentou entrar com o auxílio-doença, recebeu um tempo e agora, portanto, está enfrentando muitas dificuldades. A gente vai acompanhar melhor essa questão aí na reportagem. Os sintomas identificados pelo psiquiatra confirmam: Juliana está com depressão. A última vez que eu trabalhei eu tive crise de nervos, então a minha vontade era sair correndo daquele lugar, chorei muito e uma tremedeira, um mal-estar, parece que eu vou morrer, assim, meu coração parece que vai saltar para fora. A merendeira sofre de ansiedade e de crises de pânico. Por causa disso, ela está afastada do trabalho desde março. São 5 anos que eu trabalho lá. E assim, como é que eu vou voltar a trabalhar numa situação dessa? Eu tomo Rivotril, ele me deixa tonta. E se me dá um troço, se eu caio em cima de uma comida daquela e me queimo? Certo? Ou se dá uma crise em mim, eu saio gritando, chorando no meio de criança, que não semeia com criança pequena. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão deve ser a principal causa de afastamento do trabalho. No ano passado, quase 75 mil brasileiros deixaram de trabalhar por causa da doença. No Paraná, foram mais de 4.800 trabalhadores. Só esse ano, mais de 1.900 pessoas no estado receberam auxílio-doença ou estão aposentadas por invalidez por causa da depressão. Dados do Ministério da Fazenda mostram que entre 2012 e 2016, o transtorno mental foi a terceira causa de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no país. Nesse período, foram quase 700 mil casos. Esses transtornos podem ser provocados por diferentes fatores e o trabalho pode ser a principal causa. Em momentos de crise como que o país passa atualmente, o aspecto socioeconômico se intensifica na vida da pessoa. Então vamos supor, no trabalho, acontece de ela ter o medo de ser demitida, uma redução do salário. Algumas empresas elas podem, por exemplo, fazer uma pressão sobre o trabalhador para aumentar a produtividade e isso pode iniciar ou agravar uma doença psiquiátrica. No caso de Juliana, mesmo com o atestado médico confirmando a doença, a perícia do INSS negou o benefício. E isso acontece porque cabe ao médico perito essa decisão. O perito não avalia a doença em si, mas se ela causa ou não a incapacidade de trabalhar. E no caso de doenças psiquiátricas, como a depressão, essa avaliação é mais difícil. A gente tem na doença psiquiátrica um detalhe que é a ausência de elementos mais objetivos para serem avaliados, como, por exemplo, a doença osteomuscular. Eu tenho uma inflamação que eu consigo avaliar, eu tenho exames clínicos e laboratoriais que me dão alguns subsídios. Então, a gente usa de outros elementos cientificamente comprovados, né? A ciência está aí para nos subsidiar, para se chegar a uma conclusão também de quanto que aquela depressão pode estar levando a um impacto na capacidade laboral. O tratamento da depressão leva em média 1 ano, com medicamentos e sessões de análise. Sem o auxílio-doença e sem poder voltar ao trabalho, Juliana conta com a ajuda de amigos e parentes para conseguir comprar os remédios, manter a casa e cuidar do filho de 6 anos. Tá bem difícil para mim. Eu falei que vai chegar o ponto que eu não vou ter mais nada, eu não vou ter televisão, não vou ter nada, porque eu vou acabar vendendo, porque eu me desespero porque eu tenho as contas para pagar. Como que eu vou me tratar? Como que eu vou melhorar se eu não vou ter dinheiro para comprar os remédios? É realmente uma situação bem complicada a da Juliana, né? O que a gente pode dizer para ela, Melissa? Bem, primeiramente a Juliana ela pode procurar a Defensoria Pública da União
ou recorrer administrativamente no próprio INSS, ou procurar um advogado de sua confiança, enfim, ela pode recorrer à justiça para tentar restabelecer o benefício ou até mesmo a concessão propriamente do benefício. Só que é muito importante de observar no caso dela também que ela levou o atestado médico, ela deveria levar o prontuário médico a fim de que eles consigam efetivamente lá no INSS verificar o histórico da doença, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, porque são 5 anos nesse afastamento. E finalmente, o mais importante no caso dela, se ela não consegue exercer mais atividade de merendeira, ela pelo menos o INSS deveria fazer para ela um processo de reabilitação profissional, que é um direito, João, que todo trabalhador tem e que nem sempre pede no INSS. Então tá bom, INSS, se você não quer me dar auxílio-doença, então pelo menos me faça a reabilitação profissional para que eu consiga pelo menos não exercer mais atividade de merendeira, mas exercer outra atividade. E com relação a outros direitos, né, Melissa, como é que as pessoas podem, portanto, ter acesso a esses questionamentos? Quando a gente fala em entrar na justiça, a pessoa pode recorrer à defensoria pública, um advogado, enfim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, enfim, existe a defensoria. Que mecanismo, né, que alternativas essa pessoa tem? A pessoa pode procurar a Defensoria Pública da União no posto mais próximo da sua casa, ou ela pode procurar o Juizado Especial Federal mais próximo da sua casa, ou ela pode procurar um advogado de sua confiança, ou ainda os núcleos de prática jurídica das universidades, porque todas as universidades acabam oferecendo esse serviço. Muito importante, se a sua incapacidade deriva do trabalho, não adianta ir no Juizado Especial Federal, porque se for relativo ao trabalho, efetivamente, ou seja, o trabalho que causou a depressão, você tem que procurar daí a Defensoria Pública do Estado ou o Juizado Especial efetivamente não vai atender isso, então você vai ter que procurar efetivamente um advogado de sua confiança. O importante é, não adianta ir na defensoria ou no juizado ou no advogado sem que você tenha a documentação correta comprovando a sua incapacidade. Melissa Fomo, especialista em direito previdenciário, obrigado pelas questões aí, viu, Melissa? Obrigada. E as outras dúvidas, viu, Parracho? A gente vai responder aqui essas dúvidas com a Melissa e disponibilizar no G1 Paraná. Obrigado, João. Obrigado, doutora Melissa. Boa tarde para vocês.